Muito bem. Tem uma galera aí, velho. Que legal. Muito bom. Legal. Muita gente anotando as coisas aí. Muito bem. Ok, legal. Agora nós vamos falar um pouco das cefaleias secundárias. Cara, tem um monte de coisa legal aqui. Vamos lá. Cefaleias secundárias. Olha lá, ó. Anota mesmo lá, ó. Galera gosta dos esqueminhas. Muito bem. Olha lá, quem tá de esqueminha também, ó. Olha lá. Cadê André? Vou liberar o microfone do André aí, André. E aí, E André, aí, beleza? beleza? Pô, cara, show de bola aí realmente tem umas coisas que eu nunca nem fazia ideia que podia estar gerando dor de cabeça. Realmente está expandindo aí os horizontes. Obrigado pelo, pelo compartilhamento aí desse conhecimento. Legal, André. Ó, o André tá deitadão aí já, André? Pô, eu tô aproveitando aqui pós-trabalho, um dia cheio, atendi 2 casos de dor de cabeça e Conta tô deles aí um pouco. tensional, basicamente tensional. Trabalho, aquela questão realmente da pessoa ficar numa postura muito ali, muito tempo, aquela luminosidade forte da tela do computador, do celular. Basicamente isso. Aquela tensão ali suboccipital e basicamente isso. Nada tão assim como você está falando. Eu nunca, graças a Deus, ainda não peguei ninguém assim, não. Legal, cara. Muito bem. Bem-vindo aí, cara. Valeu. Obrigado. Muito bem. Legal. Então, é, a ideia agora é a gente começar a fazer um pouco dos casos secundários, tá? Então, quando a gente pensa em casos secundários, né, eu vou ter que ter algum problema, tá? Que ou gere ativação trigeminal ou que gere ativação do hipotálamo. Basicamente é isso, tá? Então, olha só que interessante. Se eu tenho, por exemplo, alguém que tem um problema hepático, esse problema hepático, pelo metabolismo, ele pode gerar uma certa cefaleia. Quem nunca aí teve uma cefaleia do fígado? Os flamenguistas possivelmente ainda estão com uma cefaleia do fígado, comemoraram muito, né? Enfim, porque isso acaba gerando tensionamentos nas membranas da dura mater e o sistema neurominígeo acaba sendo tensionado demais e isso acaba gerando problemas e dores, tá? Então, de maneira geral, quando eu tenho uma cefaleia secundária, tá, eu tenho que pensar qual é o sistema que está causando aquela cefaleia. Então, vamos lá. Um dos primeiros sistemas bem comuns que causam cefaleia, tá, é o sistema vascular. Anota esse aí. O sistema vascular é um dos sistemas que mais causam cefaleia. E essa cefaleia vascular ela é bem famosa. Você tem uma espécie de disfunção do vaso em que há uma falha da vascularização craniana e, de uma certa maneira, quando há uma baixa de oxigenação cerebral, dispara um alerta para que aumente a pressão do sangue para ele ir mais sangue para o crânio. E aí o que acontece basicamente é abre as comportas e vai muito sangue, o sangue vai com muita pressão ao crânio. Eu costumo dizer que é como tomar um banho com a mangueira do bombeiro. Vai incomodar, é muita pressão. E aí aquela cefaleia, pam.
pum, pum, normalmente pulsante que os pacientes têm. Clássica, né? E normalmente de um lado só da cabeça. Quando ela é de um lado só da cabeça, ela normalmente vai ter uma relação com essa desautonomia mais associada a um dos lados, tá? Então isso pode estar associado aí. Então isso acaba levando a isso. Em vários dos casos, antes de dar essa cefaleia mais forte, você tem aqueles sinaizinhos, né? Vai ter os escotomas visuais, vai ter as mosquinhas volantes, etc., que são ligeiras ativações autonômicas associadas. Agora, se deixar entrar a cefaleia, ela só para quando você estiver lá descansando e no quarto escuro, etc. Normalmente essa cefaleia ela é chamada de enxaqueca. A enxaqueca, pessoal, derruba a pessoa. A pessoa não vai dizer que está com enxaqueca sorrindo lá no seu consultório. Ela está falando enxaqueca porque ela não conhece o nome correto. Enxaqueca é quando você tem uma dor de cabeça com muita ativação autonômica, e essa ativação autonômica derruba a pessoa. Ela não consegue com luz, ela não consegue com barulho, ela não consegue com cheiro. Então, né, todas as entradas dos pares cranianos, ela acaba sofrendo com elas. Então, é isso que acaba ocorrendo, tá? Então, essas cefaleias, elas normalmente têm uma falha do sistema vascular. E pasmem vocês, sabe qual é o tratamento médico para isso? Quem sabe? Qual o tratamento médico para enxaquecas assim? O tratamento é propanolol. Quem conhece propanolol? Propanolol, ele é um beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele bloqueia os canais beta adrenérgicos. Quem está lá no curso já deve ter visto lá os receptores. Os receptores beta bloqueados, eles vão diminuir e controlar a pressão arterial em longo prazo. Olha que legal. Agora, qual que é uma das formas que eu tenho de regular a pressão arterial em longo prazo? Exercício físico. Então, repara, várias das pessoas que têm cefaleia, é recomendado que se faça atividade física. E tem que ser uma atividade física que ajude a regular a capacidade do vaso em trabalhar. Então, a pessoa precisa entender a atividade física para que possa prescrever um exercício adequado a esse tipo de pessoa, né? Então, acaba ocorrendo assim. Então, de uma maneira geral, sempre que você tem um problema corporal, qualquer um que seja, e que tenha alguma ativação autonômica, ou seja, basicamente qualquer problema, isto vai chegar ao tronco cerebral. Ele vai chegar ao tronco cerebral, tá? Via de regra, ele vai chegar ao tronco cerebral. Ou por via simpática, que passa pela medula, ou por via parasimpática, que chega lá no núcleo do vago, núcleo umbigo. Todos eles vão fazer conexões com o tálamo e hipotálamo. E nisto, esta área vai definir como reagir a aquele estímulo. É assim que funciona, tá? Então a gente gera os estímulos, tenta entender o que está acontecendo com o corpo e tenta dar os estímulos para que, de uma certa forma, a gente comece a alterar, modular, como é que eu falo? Influenciar esta região do tronco cerebral. O buraco é muito mais embaixo, gente.
muito, muito mais embaixo do que vocês imaginam. A gente mexe na pessoa e esses estímulos estão indo lá para a área do tronco cerebral. E isto vai causar algum tipo de modulação. E sabe qual é o sistema que está juntinho ali, conectado com o sistema simpático e parasimpático dentro do tronco cerebral? O sistema hormonal. O sistema hormonal. Aí o sistema hormonal, ele também guarda uma relação importante ali. Então, muitas das vezes, as desordens hormonais associadas, elas podem estar associadas com uma desordem autonômica prévia. Então, quando eu penso numa cefaleia, numa dor de cabeça, que ela é uma recorrência, eu tenho que pensar num tratamento de prioridade de outro sistema. E aí a minha ideia é descobrir qual é o sistema que está causando essa recorrência de dor de cabeça. E é assim que funciona. Qual que é o complexo disso? Porque, em tese, pessoal, qualquer coisa pode dar. Novamente eu entro naquela situação. Quais são os sintomas que o paciente tem? Qual é o histórico que ele tem? Tem que colocar tudo, tem que tirar tudo que é informação para processar na cabeça e começar a entender como os sistemas estão atuando entre si. Porque a partir disso eu consigo ter uma bela noção do que pode estar acontecendo. Inclusive, se eu sou capaz de ajudar aquele paciente ou não. Olha que interessante. A gente prega muito aqui no grupo dos autonômicos e a gente espera que todos vocês um dia façam o curso para que vocês entendam mais a fundo o que a gente está falando, é de entender o paciente. Não necessariamente você vai conseguir tratar, porque muitas das vezes o sistema de problemático dele é uma falha alimentar. Você já deve ter visto várias cefaleias que ativam por determinadas comidas que a pessoa come. Você consegue identificar isso, você consegue dizer à pessoa isso. Você às vezes consegue identificar e passar a um nutricionista que manja dos Paranauê. Por isso que uma das ideias do projeto é ter um outro curso falando sobre nutrição autonômica. A gente vai colocar algo disso para o ano que vem, já estamos nos programando, porque isso faz muita diferença. A regulagem autonômica por conta da nutrição. A nutrição é atividade física. De uma certa forma, a gente precisa entender melhor esses dois componentes para que vocês prescrevam atividades físicas mais adequadas e prescrevam uma certa orientação nutricional para o caso. Não é para você ser nutricionista, não é para você ser professor de educação física, mas é para você entender para como prescrever e como influenciar de uma maneira correta isso. Percebe? Então, uma cefaleia, ele pode ser um tratamento simples craniano, simples entre aspas, né? Você está ali no crânio, você vai ter que desenvolver. Ou ele pode ser algo muito complexo, que envolva um tratamento de sistemas viscerais, de sistema postural estomatognático, que envolva o sistema musculoesquelético junto, que envolva postura, que envolva artéria, que envolva o metabolismo. Isso tudo gera dor na cabeça. Então, eu não posso ser infantil o suficiente de achar que uma dor de cabeça
Eu mexo com a TM, então toda dor de cabeça eu vou lá na TM e mexo. Percebe? Essa é a falha das pessoas. Ela trabalha com DTM. Poxa, super legal, super importante. Aí toda dor de cabeça fez é DTM. Ou toda dor de cabeça é um problema dos dentes. Ou, para quem é nutricionista, toda dor de cabeça é uma falha alimentar. É lá o glúten, é o glutamato, sei lá. Pro osteopata, toda dor de cabeça é, sei lá, cervical, disfunção. Percebe? Então a ideia é tirar um pouco dessa visão pequena e a visão ficar mais ampla. Não necessariamente você vai ter capacidade de atender e tratar tudo. Mas começar a entender é o passo primordial. Porque o paciente chega em você e fala: finalmente alguém entendeu o que está acontecendo comigo. Legal, o que essa pessoa falar, eu vou fazer. Eu vou falar de um caso que eu atendi uma vez aqui. É uma paciente que ela tinha dor de cabeça há 56 anos. 56 anos. 56 anos. Será que eu acho a ficha dela aqui? Calma aí. Ai, gente, se eu achar a ficha dela vai ser tão legal. Cefaleia. Ah, deixa eu ver. Vamos ver. Não, não. Eu não sei se eu consegui achar. Eu devia ter pego isso antes. Enfim, acho que eu não vou achar isso aqui fácil. Bom, uma pena. Bom, enfim. Talvez depois eu consiga achar e eu faço um videozinho explicando. Ela tinha cefaleia há 56 anos. E ela vem dizendo: eu já fui no Expert de São Paulo, tem o nome tal, já fui no fulano de tal, que não sei o quê, eu já fui no fulano de tal, sim. Eu já fui no fulano de tal, sabe? Já fui no fulano de tal, assim. E, bom, então tá, né? Que bom que você veio aqui, me senti super lisonjeado, né? Já fui tudo que é fulano de tal. E aí, basicamente, essa mulher, ela tinha 6 tipos de cefaleia diferentes. E por isso que nada passava. Ela tinha uma cefaleia que ativava um problema cervical e pela base do crânio. Uma cefaleia que era começar pelo sistema neuromeníngeo. Ela tinha uma cefaleia por falta de sono. Ela tinha outra cefaleia por ativação ocular. E ela tinha uma cefaleia por problema estomacal. Tudo doía a cabeça. Então, a dor de cabeça da mulher não passava. Imagina, a mulher comeu um negocinho estranho no estômago, dispara dor de cabeça. A mulher ficou um pouquinho na posição X lá, cervical, deu a cabeça. A mulher dormiu um tiquinho mal, ativava dor de cabeça. Percebe? Então, tudo fazia com que ela tivesse dor de cabeça. Agora, imagina, 56 anos, como é que estão aqueles neurônios sofrendo, 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 sofrendo. Muitos gatilhos, muitos problemas. Então, eu não posso pensar na cefaleia como assim, uma entidade. Eu preciso pensar nela como uma consequência de inúmeros outros problemas. Então, quanto mais eu entendo os sistemas entre si, ter cefaleia é o menor das coisas. Porque você começa a entender como que esses sintomas, vamos dizer, falam entre si. Então, eles acabam levando a isso. E isto, de uma certa forma, vai acabar sendo o segredo da coisa. Porque uma lombalgia vai ter uma relação assim. Pessoas que têm dores crônicas em certos pontos, eles vão ter esse tipo de comportamento da dor.
vai cronificando aquela área, né? E cada vez mais é difícil da gente liberar aquilo, né? Eu tenho uma paciente que ela tem uma tendinite crônica do ombro, atende ela hoje, e foi da live passada, logo a gente põe lá no YouTube. E é difícil atender, porque ela já está naquela fase da tendinose, já está liberando catecolamina, a área, já tem distúrbio autonômico associado, ela tem uma postura super complicada, não melhora, tá? Mas olha que interessante, a dor constante dela tá melhor, ela tem uma dor ao movimento. E a dor ao movimento é que o tendão tá ruim. Eu preciso agora reformular esse tendão. Como que eu reformulo o tendão? Ela tá fazendo exercício. Qual que é a briga? O exercício dói. E qual a carga do exercício que ela tem que fazer? Não sei. Percebe? Este agora é o maior problema. Ela precisa de um bom tratamento de reabilitação dos tendões. E infelizmente nem sempre você encontra profissionais que façam isso com excelência. Esse é o problema. Então eu entendo muito o que está acontecendo com ela, mas eu não sou esse profissional que reabilito o tendão mais. Tá? Por uma opção, porque eu optei por estudar essas outras coisas. Né? Então esse acaba sendo, digamos assim, os entraves. Para cefaleia é a mesma coisa. Então, se eu preciso que determinado paciente tenha uma alimentação mais adequada, eu posso dar a orientação inicial. Eu posso ajudar a entender gatilhos que ativam ou não os problemas. Mas eu só vou conseguir um resultado muito bom para aquele caso se eu tiver um nutricionista que entenda disso. Por isso que a ideia é que aos poucos tenha nutricionista aqui também. Né? No último grupo, o nutricionista acabou entrando, achei super legal. Tá? Então, é isso que ocorre. E assim como a atividade física também. Eu raramente, não tenho que mexer na atividade física dos pacientes. Quase sempre eu preciso dar um pitaco, ajustar carga, série, o que ele está fazendo. Muitas vezes ele precisa de um exercício metabólico, está fazendo treino tensional, tá tudo trocado. Tá? Às vezes ele precisa de repouso, está se matando de fazer exercício. Às vezes ele precisa de exercício, está repousando à toa. Então, é muito comum esses erros. É muito comum esses erros. Então, eu não posso pensar em cefaleia, migrânia, enxaqueca, etc. Então, aí todas essas classificações vocês podem ler em qualquer. Colocar no Google vai aparecer todas essas diferenças aí e tudo mais. A ideia não é falar sobre isso, né? Mas todas essas relações, gente, elas acabam sempre tendo um contexto global. Sempre, tá? Eu posso dizer que dos contextos globais, tá? Como dei aquelas relações, né, das cefaleias locais, vamos dar agora a das globais, vamos dizer assim. Então, das causas secundárias, anota lá. Das causas secundárias, quais seriam das causas mais comuns aí que eu costumo ver? Primeira causa, alimentar. Cefaleias paradas por alimentação. Então, normalmente isso vai estar associado ou com uma alimentação que gera um problema estomacal, isso pode gerar uma cefaleia, ou problema hepático, ou da vesícula. Então, estômago, fígado, vesícula. Pode gerar bastante isso aí. Tá? São dos primeiros tipos aí que eu vejo com
uma certa frequência, tá? Um segundo tipo é por uma falha vascular. Então, essas falhas vasculares, elas vêm por conta, normalmente, ou de uma falha autonômica associada ali à pressão do vaso, que seria uma relação de baroreceptor, por exemplo, ou muitas vezes ele vem por síndromes metabólicas. Síndromes metabólicas afetam o fígado, que afetam o vaso, que envolvem o metabolismo do colesterol, por exemplo, e isso pode gerar cefaleias a partir disso, ok? E isso precisa ser trabalhado. Isso gera muito problema. Tá? E terceiro, ele vem por uma relação do sistema músculo-esquelético. Aí a relação do sistema músculo-esquelético, ela vem normalmente por falhas posturais. Então, aquela relação de posturologia mesmo, de captores, etc., lá, cadeias ascendentes, cadeias descendentes, etc., eles podem estar associados a isso. Então, isso acaba levando, digamos assim, a esse tipo de situação de dor de cabeça. As principais que eu vejo são essas. O restante, ele acaba entrando, digamos assim, numa dessas três grandes vias, tá? E uma que acaba entrando nessas vias, por exemplo, é a hormonal. Por exemplo, aquela cefaleia do período menstrual, por exemplo. Normalmente ela tem uma congestão vascular associada, ela acaba gerando tensão meningia, né? Então isso acaba tendo essa relação. Tá? As questões hormonais elas podem estar associadas nisso aí. Bom, então, pessoal, dentro dessa pequena aula, né, que a gente está passando para vocês, a ideia era tentar vocês, né, dar atenção a esses tipos de situação, que seriam as primárias, as secundárias, que tem ativação autonômica, que não tem ativação autonômica, e a partir disso entender que os problemas lá no crânio, os problemas de cefaleia, etc., isso normalmente estão associados com o problema da pessoa. Da pessoa. Tá? Então, por isso que eu falo que um dos segredos de atender bem o paciente é você aprender a tirar as informações dele. Por isso que esse, digamos, é o conteúdo que a gente começa tudo. Sempre as masterclass que a gente fala é ensinar você a tirar o conteúdo do paciente. Aí quem faz o curso está reforçado lá no curso com mais detalhe, mas qual que é o problema? Vocês não sabem tirar, de maneira geral, as informações do paciente. Você usa um filtro seu errado para tirar a informação do paciente. Né? Se você é muito pragmático, você não tira as informações adequadas. Se você é muito sensitivo, você não tira a informação adequada. Se você é muito prático, você não tira a informação adequada. Se você é muito metódico, teórico e tal, você não tira a informação adequada. E aí, como é que você tira a informação adequada? Sim, uma mistura disso. E isso eu não vejo ninguém explicar. Aí você faz um monte de curso sobre técnicas, técnica A, B, C, D, E, F, etc. Tem uma autoajuda, etc. Tarará, 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 tarará. Só que você não extrai a informação dele adequadamente. Então, quem está fazendo a função, tá, o FA, vai rever as aulas do começo. É sempre bom. Tipo de terapeuta, rever como é, etc. Como retira as informações, como fala, etc. Para que você, de fato, consiga estar mais atento e retirar essas informações de maneira mais correta das pessoas. Tá? Para depois você começar a aplicar esses conceitos. Beleza? Muito bem, pessoal.
Dentro desse panorama geral, era isso que eu queria passar para vocês, tá? São 10h12 aqui, mais ou menos uma horinha aí de um bom bate-papo com vocês. E agora eu vi que tem algumas perguntas. Para ficar legal, pessoal, eu vou pedir então para a gente, eu vou ver quem que fez quem quiser fazer pergunta, coloca aqui, aí eu abre a câmera e a gente faz a pergunta aí, tá? Você vai e pergunta para mim. Então, alguém quer fazer pergunta? O pessoal que escreveu aqui, dá um aviso para mim aí, escreve, por favor. Vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta aí? Alguém? A Bruna perguntou alguma coisa. O Galaxy J5, que é o Galaxy J5 é Marisa? Cefaleia com dor no fundo dos olhos. Quer perguntar, Rodrigo? Vamos botar o Rodrigo então aqui. Vamos lá. Cadê? Tarará. Se arruma aí, Rodrigo. Aí. Tá aí você? Tá. Beleza? Beleza, deixa eu botar a câmerazinha aqui. Calma aí. Muito bem, hein, Rodrigo? Essa é uma dentista que eu atendo há algum tempo e a dor dela recorrente normalmente é uma cefaleia, mas ela se queixa que é uma dor de cabeça que fica no fundo dos olhos dela. E é uma das coisas chatinhas de tratar nela aí, viu? E depois explicando algumas coisas da osteopatia, hoje ela é uma grande parceira minha aí de tratamento aí de cefaleias, quando eu identifico que é alguma coisa de ATM, passo para ela, quando ela vê que tem algum problema que a osteopatia pode ajudar. Então ficou sendo uma grande amiga, mas era uma dor chatinha de tratar essa, de fundo de olho. Sabe Legal. me dizer? Me diz como que ela mostra para você que dói o olho. Ela fala que dói a cabeça nessa região aqui, mas que normalmente está atrás do olho dela, como se fosse uma dor que estivesse por trás do olho. Ok. E ela tem um lado que essa dor dói mais, tem a preferência de lado? Normalmente do lado esquerdo. E ela fala que quando começa essa dor é só deitar na cama para resolver. Que aí realmente ela fala que é uma enxaqueca que fica de 1 a 2 dias assim, incomodando ela. Muito bem. Você vê que eu acabei pedindo pro Rodrigo descrever como que o paciente faz, tá? Porque isso é importante. Eu já vejo vários casos que os pacientes falam assim que ele tenta pegar a dor lá e não alcança a dor. Ou às vezes faz assim, ó, dói lá dentro, assim, ó. Eles meio que querem quase enfiar a mão lá na órbita, percebe? Então, normalmente casos assim, cara, eu já atendi por duas vertentes para você tentar examinar lá. Uma primeira vertente, ela pode vir do sistema neuromeninge associado ao globo ocular. Então, você vai ter que examinar realmente o globo ocular, não é a órbita, é o globo ocular. Tá. Porque ele faz uma prega de meninge em relação à órbita, e isso pode afetar o anel de Zinn. E isso, quando ela movimenta muito os olhos, ele pode disparar essa dor, aí entra aquela coisa que eu falei da ação trigeminal. E isso normalmente vai estar associado com às vezes uma falha de visão junto. Às vezes a vista cansada, ela pode ter um grau maior no olho do que do outro, esse tipo de situação. Essa é uma primeira possibilidade. Ela ser dentista, dela ter que olhar mais com mais precisão, né? Acho que por isso daí. Isso, então esse é um tipo de situação que você vai ter que ver. E eu já vi casos, tá, para que esse tipo de dor aqui, normalmente ele está associado aí com o sistema visceral, né, com uma área mais estomacal. Eu já peguei alguns casos assim, do lado direito,
Calma aí. Aí tá espelhado, né? Ele tá vendo esquerdo meu aí, né? É. Tá, então direito. Não, tava certo, tava Tá certo. certo, tá certo? Tá. Então, beleza. Do lado aqui, ó, direito, ser algo relacionado ao fígado, e o lado esquerdo ser algo relacionado ao estômago. Então, essa linha de primeiros órgãos, tá? Elas costumam gerar umas dores de cabeça mais associadas a essa região. Então, são duas coisas que eu costumo ver bastante. E isso tem uma relação, olha só, vamos explicar para até chegar lá em cima. Ela tem uma relação com uma ação diafragmática que vai alterar essa biomecânica cérvico-torácica e isso afetar o sistema estomatognático até criar tensões atrás dos olhos. E Se eu isso nunca acaba. tive um whiplash, seria uma congestão do seio cavernoso. Daí. Pode ser também. Então, assim, aí falta juntar com as peças que você já tem das informações da paciente. Então, de uma maneira geral, isso é normalmente como acontece. Então, isso é prioridade. Sim. Isso é prioridade. Agora, o difícil do caso dela, você vai ver que é determinar a recorrência. Porque a próxima pergunta do paciente que ele fala para a gente, tá, e como é que eu me mantenho boa? Como é que eu continuo estando bem? Isso é a recorrência, né? Então, é esse que vai ser, que você vai ter que acompanhar por um tempo para tentar determinar se tem coisas aí alimentares dessa área, se tem, né, se é basicamente neuromeníngeo, que você vai precisar melhorar toda essa questão aí do crânio e do sacro, enfim. Aí a partir disso você vai precisar determinar isso. Beleza? Beleza, valeu. Legal, cara. Obrigado pela sua pergunta. Eu que agradeço. Vamos lá. Quem mais aí quer perguntar alguma coisa? Bruna, gostaria de perguntar. Vamos lá, Bruna. Vamos ativar você aqui. Fala aí. Pode falar. Peraí. Vamos botar você na câmera. Ó, muito bem. E aí, Tudo Bruna, bem? beleza? Tudo. CO agora, né? Pela escola de Simpatia de Madrid. Tô chique, né? É. Parabéns, viu? É, muito obrigada. Foi suado o preparo, mas foi merecido. Sempre é suado. Sempre é É suado. verdade. Como é jogo... Não, treino difícil, jogo fácil, né? É isso aí. Final da Champions. Final da Libertadores. É. Então, hoje, inclusive, meu último paciente do dia foi uma questão de cefaleia. E assim, é muito engraçado, o histórico dele de dor é já há muito tempo crônico. E ele tinha crises quando ele trabalhava no período noturno. Então, acho que ele trabalhou em torno assim de tipo 7 a 8 anos no turno noturno. E nessa época de que ele trabalhou no turno noturno, ele tinha de fato as crises, aquela de tomar, de não conseguir viver aqueles momentos pós-crise, sabe? Atualmente ele não trabalha mais no noturno, e a dor de cabeça dele acontece assim, o gatilho é pelas 2 a 3 horas da noite. Aí ele acorda com a sensação de que vai ter a crise, toma o remédio e volta a dormir e amanhece sem dor. Eu vim tratando ele já tem um mês e eu não consegui diminuir essa recorrência e nem consegui identificar esse gatilho. Uhum. A dor dele, esqueci de dizer, é bilateral e com sensação de congestão, de aperto, assim, uma pressão dentro do crânio. Interessante, tá? Bom, vamos tentar ajudar. E, bom, normalmente essas dores de cabeça
ou dores, ou coisas que acordam os pacientes, tá? Em osteopatia se fala muito do tal do ciclo circadiano, do horário, do órgão, parará, 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 parará. Ok, todo respeito a isso, mas eu não vejo muito assim mais, né? Existe, digamos assim, toda uma situação hormonal que é pouco estudada ainda, que ele ativa mais determinadas horas do dia. Tá? E uma das ideias que eu pedi para o Júlio lá no Nutrição Autonômica é falar sobre hormônios e horas do dia, né? Que é uma parte que ele domina muito bem. Então, normalmente, se ele está acordando nesse horário com uma congestão, ele está com algo de recorrência hormonal. É bem possível que isso que esteja acontecendo. E o que acontece? Possivelmente ele teve alguma memória complicada nesse trabalho dele, alguma situação de alerta ou perigo. Né? Ele era o quê? Vigilante, você falou? Não, ele era, puxa, Segurança. não, operador é tipo o que gere a operação de uma máquina que trabalha no turno da noite. Tá, entendi. Ok. Possivelmente teve alguma dessas coisas que deve ter ativado um sinal de alerta dele para que sempre aquele horário o sistema autônomo ele entre via ativação do límbico e isso acabe gerando essa congestão local. Então, dentro daquela fisiologia que a gente explica, existe uma ativação autonômica associada ao hipotálamo e toda essa área, né, para quem entende mais anatomia craniana, ela está bem próxima da sincondrose fenobasilar, onde tem lá toda a área do seio cavernoso, e isso acaba gerando tensão, e aí você tem aquela sensação que vai explodir a cabeça, que vai ter aquelas dores locais de congestão. E aí isso acaba ativando o núcleo trigeminal. Se ele não tomar o remédio, ele piora. Que remédio que ele toma? Naramig. Naramig, que é um remédio que tem relação vascular. Ó. Uhum. Então, uma das coisas que tem que ser verificada com esse paciente é como está o sistema cardiovascular dele, se ele está fazendo exercícios, se ele está controlando questões da alimentação e como anda o nível hormonal. Testosterona, que idade que ele está? Você lembra? 40, sim, 47, eu acho, 48. Isso, mais, eu imaginei, mais de 40 anos, né? Então, toda essa parte hormonal do homem, ela começa a ter alguma alteração a partir daí. Tá? Então, para que essas dores dele comecem a talvez dar um certo sossego para ele, você tem que começar agora a interpretar a relação dos sistemas entre si. Tem que fazer uma pesquisa melhor sobre a saúde dele geral, os órgãos todos como funcionam, os traumas, a questão vascular, a questão de pressão arterial, todo o histórico de exame de sangue, etc., para que você tenha, digamos assim, mais elementos para você poder formar, digamos assim, a possibilidade do, né, da construção do problema que ele teve. Eu acho que ainda falta informação, tá, Bruno? Talvez verificar mais essa questão do exame de sangue, verificar como anda essa questão vascular, a atividade física, e porque eu acho que ele pode ter um problema principal ser relacionado a vaso e hormônio. Uhum. E as recorrências estão no sistema de alimentação. Uhum. Eu acho também, é um paciente sedentário, não faz nada de atividade física, porém, pelo que eu investiguei, assim, da qualidade alimentar dele, é boa. Ele tem uma certa noção de bons alimentos, de se alimentar em horários adequados, mas realmente essa questão da atividade física ele não pratica. Entendi. E isso faz muita diferença, tá? Porque e comer bem também é outro problema, tá? Porque às vezes a pessoa pode comer, digamos, não come mal,
mas às vezes não come certo porque ela precisa. Porque, Ainda tem esse outro problema. Eu atendo aqui uma mãe e uma filha, que elas vão ao nutricionista e beleza e tudo mais. Só que o nutricionista não é o Júlio. E ela tem problemas crônicos, assim, complicadíssimos e problemas metabólicos associados, etc. E o nutricionista dá uma dieta que é igual dar uma dieta assim para você, às vezes para ganhar um pouco mais de massa, dar suplemento, etc. Né? Sendo que depois, eu insisti muito para ela ir lá. Quando ela foi lá, ele começou cortando a salada dela. Só para você ter uma noção de como que a coisa é mais embaixo. A gente não entende nada dessas coisas. A gente tem uma noção muito pequena ainda disso. E aí, claro que houve toda uma explicação, né? Eu conversei com ele sobre isso, etc. E que a partir disso, ela está começando agora a desintoxicar de alguns elementos que tem principalmente nas folhas, que às vezes não, enfim, tem todo lá um procedimento que está sendo feito junto. Então, não é simples. Às vezes, a questão alimentar ela pode pesar no caso. Mas se ele não faz o exercício, ali já tem um problema. Ali já tem um problema. E toda vez que a pessoa tem um problema à noite, falha de sono, etc., existe um problema de recorrência de sistema neuroimunológico que precisa ser trabalhado. Tá? Uhum. Obrigada. Legal? Sim, muito. Muito bem. Obrigado, Bruna. Mas Muito bem. Vamos lá. 10h30, pessoal. Acho que já conseguimos aí duas boas perguntas, discutir alguns casos aí com vocês, tá? Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Realmente não dá para responder todo mundo aqui, a gente acaba conseguindo responder as perguntas mais quem já acaba já estando no curso, que as perguntas acabam sendo mais profundas. Legal. Obrigado aí pela presença de todos vocês. E vamos discutir mais a ideia do grupo do Telegram, que a maioria de vocês está lá. Existe o grupo que eu coloquei vocês e tem o chat também. Tá? Quem quiser depois entra no chat e aí pode postar alguns dos casos lá, coloque as dúvidas. A gente tem os alunos do Função Autonômica também que também estão presentes, podem dar algumas dicas lá. E para os alunos tirar algumas dúvidas assim, pessoal, é sempre um treino, tá? Então toda vez que eu me ponho para fazer uma live aqui, para mim é um belíssimo treino, ter que repassar essas coisas com vocês, ter que, preparar material, etc. E na semana que vem, a ideia é a gente ter outra. Deixa eu até pegar o tema aqui, calma lá. Deixa eu ver qual que vai ser o tema aqui. O tema eu coloquei assim fiz uma enquete e, cara, teve muitos temas que vocês sugeriram. Tá? Deixa eu ver qual é aqui, calma aí. Onde que tá isso, meu Deus do céu? O computador de vocês é assim também? Você fica procurando as coisas? Temas aqui, achei. Muito bem. Dor de cabeça. Aqui, ó. Próximo tema. E eu já comecei a ver umas coisas muito legais desse tema, tá? É envelhecimento. Envelhecimento e função autonômica. O que vai acontecendo com a função autonômica quando a gente vai ficando mais velhinho? Quais são os problemas que a gente pode estar associando, verificando? E eu acho que vocês vão gostar, tá? A ideia é que a gente consiga expandir um pouco mais isso. Então, por favor, convidem as pessoas a entrar no nosso grupo de Telegram. A ideia é que
essas lives sejam mais por aqui mesmo, tá? Então, convida as pessoas, a gente normalmente tem 100 vagas aqui, e eu vou colocando lá no Instagram para vocês, e pouco a pouco, né, eu tenho uma equipe que trabalha comigo nisso, tô chique, a gente vai fazendo as edições, colocando essas pequenas pílulazinhas lá, e deixando esses conteúdos mais grandes assim, mais grandes, né? Maiores lá no YouTube e no podcast, tá? Então, se vocês entrarem lá, logo, logo vai tem alguns outros temas que a gente já fez, mas você pode estar escutando indo para o trabalho, enfim, em vez de ver, né, a novela aí, você pode estar reassistindo essas coisas e vendo, beleza? Então, a ideia é deixar essas coisas sempre assim. E fiquem atentos, tá? Que a ideia é logo, logo ter aí mais uma abertura de turma. Então, não deixe de fazer, fique atento. Quem tá fazendo o curso aí pode dizer mais para vocês. E, enfim, a gente vai conversando aí, vai colocando mais coisas. Então, não esqueçam, grupo lá do Telegram, convida as pessoas, se programa para entrar nas próximas turmas, aí, na próxima que tiver. E não esquece que a gente vai ter um evento ao vivo. Cara, olha, se eu conseguir fazer o que eu quero fazer, sem brincadeira, vai ser algo que vocês não vão esquecer nunca mais. Porque eu já fiz muito curso, tá? Já fiz muito curso, já fiz muita coisa, etc. Mas eu nunca fiz um curso que eu gostaria de fazer. Do jeito assim que, sabe? E eu tô montando isso bem especial para fazer do jeito que eu sempre quis fazer. E aí eu posso fazer do meu jeito, não tem, enfim, né, vai fazer do jeito que eu estou planejando. Então, eu estou trabalhando muito com a equipe aqui, nós somos poucos ainda, mas a ideia é que desse fique bem, bem feitinho. Então, a ideia do curso é ainda para dezembro de 2020. Tem um ano, já estou avisando, ó. Estou avisando para não ter aquelas desculpas assim de é em Brasília, tem que comprar passagem. Para pagar. Então, ó, logo, logo, quando tiver definido certinho as coisas, manda a data para você dividir, pagar só as prestações aí ao longo do ano. Cara, que vai ser imperdível. Imperdível, tá? Vai ser uma coisa assim muito, muito legal. Pra gente poder pegar tudo isso que a gente fala aqui e ir lá e pôr na prática. A gente faz isso junto. Beleza? Então, já deixa meio programado. A minha ideia aí é o primeiro final de semana de dezembro de 2020. Programem-se, tá? Quem não conhece Brasília, vai acabar conhecendo. Minha capital federal. Beleza? Muito bem, pessoal. Muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. E semana que vem a gente vai fazer o tema, então, sobre envelhecimento e função autonômica. Não perde. Avisa a galera, beleza? Até mais. Um grande abraço.